Hoje, se você entra numa concorrência com equipamentos controlados remotamente, você não consegue competir com outra empresa. O teu custo é muito alto, a menos que o teu cliente exija e todo mundo entre na mesma régua de igualdade. Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Conexão EC, o podcast de entrevistas do programa de inovação da construtora. Aqui a gente conversa sobre startups e inovação aberta, a gente conversa com aplicação de inovação nos canteiros, enfim, são metodologias, né, importantes para a transformação digital e cultural da empresa, temas ricos e que tem a ver muito também com a própria história da organização. Afinal de contas, a engenharia tem criatividade, inovação no DNA, né? O papo hoje não poderia ser mais apropriado, porque a gente vai falar sobre gestão do conhecimento, ou seja, tudo aquilo que é criado numa organização, eventualmente registrado, e como acessar esses acervos espetaculares, às vezes, que se formam e transformá-los, de fato, em inovação. Não ficar só no campo da criatividade, que se aplica uma vez e, eventualmente, até se perde. Então, para isso, eu vou ter aqui o privilégio de conversar com o Ademar Travassos. O Ademar, ele é analista-chefe do programa de inovação do ECI, ele é engenheiro eletrônico de formação e tem pós-graduação, tem várias pós-graduações, na verdade, em análise de sistemas, telecomunicações e gestão de projetos. Ele iniciou a sua carreira na UEC em 1996, imagine, há 27 anos, na área de desenvolvimento de sistemas voltados à engenharia. Tem uma trajetória incrível aí em vários projetos importantes. Ele, desde 2019, está aí dedicado ao programa de inovação. Ademar, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente tem um papo aqui muito especial, hein, cara, para falar de uma aplicação desenvolvida pelo grupo de inovação, né? Então, obrigado aí, Cláudio, pela apresentação. Então, vamos lá falar um pouco sobre esse tema, que é começar pela gestão do conhecimento, né? Qual é a importância da gestão do conhecimento para a organização? Tá? Por quê? O que acontece? Você tem a informação. Hoje, o que a gente vai apresentar aqui são 25 anos de conhecimento armazenado, conhecimento gerado pelos nossos contratos, pelos nossos projetos, tá? E, bom, a gente coleta esse conhecimento, armazena esse conhecimento. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte é: eu preciso disponibilizar esse conhecimento, isso tem que chegar às pessoas. Por quê? Porque ali eu tenho muitas soluções que são diferenciais para a empresa. Tá? Eu vou entrar numa concorrência nova, ou estou desenvolvendo um projeto, um determinado serviço, isso me dá base para eu ter melhores performances. Tá? Eu não preciso ficar reinventando a roda. Às vezes, uma solução num problema complexo já foi resolvido atrás. Tá? Então, por que disponibilizar esse conhecimento de forma eficiente? Porque o conhecimento, ele bem utilizado pela pessoa, ele vira sabedoria. Tá? E é isso que a gente aplica. Agora, tá? Esse banco de conhecimento que eu poderia aqui apelidar de uma concentração de melhores práticas ou de práticas de excelência registradas, tem quantos trabalhos, assim, quantas fontes já nessa base que a gente daqui a pouquinho vai fazer um passeio por ela? A gente está falando de mais de 7 mil trabalhos cadastrados. Tá? Hoje a gente tem uma base com 7 mil trabalhos. A partir de 1995 foi criado o Prêmio Destaque, tá?
que é a ferramenta que você colhe esses trabalhos nos projetos, nas obras, nos escritórios da empresa. Tá? Então, a gente tem mais de 7.000 trabalhos armazenados dos mais variados tipos, desde trabalhos que são engenharia pura até trabalhos que são aplicados em áreas administrativas, melhoria de processo, eficiência. Tá? Então, a gente tem ali um arcabouço de informação gigantesco. E é aquilo. Eu preciso entregar isso para o meu consumidor final de forma eficiente. Ele tem que achar isso daí com facilidade. O que aconteceu? Contar um pouco dessa trajetória. A gente fazia a coleta desses trabalhos muito bem, mas quando você ia consultar essa informação, era um pouco mais complicado. Por quê? Porque não era uma busca muito intuitiva. Você ia pesquisando, tira um conjunto de trabalhos, ou seja, depois de você pesquisar muito, você chegava a 200 trabalhos que você tem que abrir para analisar. Isso é um número muito grande. Então, o que a gente procurou fazer? Tentar estruturar isso dessa forma que eu consiga chegar a poucos trabalhos, mas que ali dentro está uma possível solução de algum problema que eu estou procurando. Olha, nada melhor do que a gente partir para a prática aqui, né? Então, a gente tem como projetar essa aplicação aqui na tela. Eu vou lhe fazer uma pequena provocação, ela vai estar aqui já entrando aqui na tela, olha que beleza. Eu tenho que explicar aqui para os nossos ouvintes e espectadores de que eu próprio não tenho acesso à ferramenta, porque eu não tenho uma conexão VPN com a OEC, não tenho autorização para isso. Estou fora do ambiente, além do mais, ambiente físico da organização. Você tem aí esse acesso, essa VPN, esse túnel de informação que permite você acessar. E a primeira provocação que eu vou fazer aqui é uma coisa assim meio de ideia, né? Que, baseado no papo que eu tive há um mês com o Bill Marx. Vamos procurar aí um trabalho sobre asfalto? Como é que eu faço para achar um trabalho sobre asfalto, né? É claro que talvez tenha muita coisa, mas só para a gente começar o papo, né? Ademar, desculpa aqui a interrupção logo de cara, mas assim, só para ficar mais precisa a minha pesquisa, eu falei com o Bill Marx, que é uma vida dedicada a materiais, né? Então, assim, asfalto combinado a material, porque pode ser uma outra coisa sobre asfalto. Será que tem como fazer essa pesquisa? Eu já botei aí o nosso buscador na tela. Vamos lá ver ele funcionando agora. Então, bom, a princípio, o que você tem é uma tela que não é muita novidade tecnológica, que é uma busca estruturada da informação. Você tem, na parte de cima, uma série de filtros, e na parte de baixo da tela, você tem a lista dos trabalhos filtrados. Hoje, como eu não tenho filtro nenhum aplicado, eu estou vendo aqui os meus 7.762 trabalhos. Perfeito? Então, bom, eu quero fazer uma busca sobre asfalto. Tá? Eu tenho um filtro que é o domínio do conhecimento. Tá? Nesse filtro domínio do conhecimento, um dos itens é materiais de construção. Então, provavelmente, asfalto está dentro desse domínio de conhecimento. Então, eu vou começar filtrando por materiais de construção. Quando eu seleciono esse filtro, os meus 7.762 trabalhos, eles já caíram para 201 trabalhos. Tá? Então, aquele mundo, aquele universo de trabalho, eu já reduzi bastante. Eu tenho trabalhos que são relacionados a materiais de construção especificamente. Tá? Próximo falta. Bom, eu quero ser mais específico ainda. Eu quero, nesse mundo de materiais de construção, eu quero asfalto. Então, eu posso fazer uma busca por palavra-chave. Então, eu vou colocar aqui asfalto. Tá? Coloquei, selecionei. Então, aquele meu universo de 201 trabalhos, ele já caiu para 36 trabalhos. Fantástico. Tá?
Bem rápido, né, Ademar? Bem rápido, Esse né? foi um dos pontos que a gente tentou ser bastante eficiente. Essa busca é muito rápida e eu vou falar um pouco do que está por trás disso daí, que é bem interessante. Como eu disse, aparentemente é uma busca muito simples por filtro. Você, em teoria, não tem nenhuma novidade, grande novidade tecnológica nisso, mas existem certas coisas por trás que não aparecem na interface do usuário, mas que tornam essa busca muito rápida e eficiente. Então, eu vou tentar ser o menos técnico possível para dizer o que acontece um pouco nos bastidores dessa aplicação, tá? Então, eu tenho o meu universo de trabalhos e esses trabalhos eles são coletados nos nossos projetos durante os anos. Todo ano você tem o concurso do Prêmio Destaque e todo ano você coleta uma série de trabalhos. Quando a pessoa cadastra um trabalho no concurso, muitas informações sobre esse trabalho a pessoa já informa. Por exemplo, esse trabalho ele está sendo produzido em que país? Tá? Qual é o ano desse trabalho? Qual é a empresa do grupo onde esse trabalho está sendo produzido? Tá? Qual o tipo de obra que eu tô trabalhando, eu que vou cadastrar? Tá? Qual é a categoria desse trabalho? Então, várias informações elas já existem nativamente quando você faz o registro desse trabalho, tá? Então, esse é um ponto. Porém, para uma busca eficiente, isso daí é muito pouca informação, tá? Você não consegue ter uma busca eficiente com esse tipo de informação. Ela é eficiente para você fazer o cadastro do trabalho e armazenar esse trabalho. Mas para você buscar esse trabalho, só com esses filtros nativos do concurso, você tem pouco material. Então, você cai naquele dilema que a gente conversou no nosso assunto. Olha, eu tenho um mundo, eu não quero ler 200 trabalhos ou 300 trabalhos para encontrar um que me interesse, tá? Então, por trás desta ferramenta, existe um algoritmo de inteligência artificial, tá? Esse algoritmo, ele foi treinado para ler esses trabalhos e classificar esses trabalhos. Então, quando você vê um campo domínio do conhecimento, esse campo não é informado por quem produziu o trabalho. Esse campo existe uma inteligência artificial por trás que ela foi treinada, ou seja, é um algoritmo de inteligência artificial supervisionado, ou seja, teve um primeiro trabalho de classificação manual de alguns documentos, a gente passa esses documentos para o algoritmo de inteligência artificial, ele aprende com esses documentos e os próximos trabalhos, o algoritmo, ele lê o conteúdo desse trabalho e ele mesmo faz a classificação, tá? Como eu dei o exemplo, do campo domínio do conhecimento. Para você classificar esse trabalho, você é obrigado a ler o trabalho todo, tá? E uma outra coisa muito importante, Cláudio, que está por trás disso é o seguinte: às vezes, vamos usar como exemplo o domínio do conhecimento, que é uma coisa mais ampla, mais complexa. Existe muito conhecimento de engenharia e de técnica por trás, que é o seguinte: às vezes eu leio um trabalho e eu acho, para mim, esse trabalho aqui se refere à informática, tá? Você pode ler o mesmo trabalho e achar que não, ele não é informática, ele se coloca melhor como tecnologia, por exemplo, tá? Então,
Com o uso da inteligência artificial, a gente consegue também evitar um pouco dessa dualidade, tá? Ele consegue melhor separar, tá? Em função de como ele foi treinado, você consegue ter sempre um mesmo padrão de classificação, tá? Espetacular. Ademar, eu vou retornar essa questão da inteligência artificial mais adiante, mas só para dar uma brincadinha aqui. Aí a gente está selecionado asfalto, a gente selecionou asfalto e materiais, está lá. Agora eu já vi que tem aqui um slidezinho, um slice que corre aqui ano. Se você puxar esse ano aqui para coisas mais recentes, ele vai automaticamente já selecionar? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu limpei os filtros, vamos colocar só o ano, Tá tá? bom. Eu vou puxar do ano aqui para 2010. Pronto, em 2010, dos meus 7.762 trabalhos, eu tenho 6.180 agora. Nesse período de 2010 a 2022. Isso. Se eu for retrocedendo o ano, os meus trabalhos vão reduzindo, tá? Então, eu também consigo fazer uma filtragem pelo ano. Se eu souber, se eu tiver uma ideia, olha, eu sei que existiu na empresa, entre determinado intervalo de anos, uma obra específica. E deixa eu ver se, dentre essas obras que foram, que estão dentro desse intervalo, existe ali o material que eu preciso, tá? Então, tem N formas de você chegar aonde você quer. Por exemplo, olha, eu vou começar aqui, eu vou entrar numa concorrência sobre barragens, tá? Bom, deixa eu ver o que eu tenho de informação sobre barragens, tá? Eu posso abrir aqui no tipo de obra água, eu tenho um subtipo barragens. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer os 92 trabalhos referentes a barragens que eu tenho nesse meu acervo. Tá? Então, é um ponto de partida para eu não começar um estudo do zero. Tá? Eu já tenho trabalhos ali dentro. Muito então, bom. Nossa, é muito rápido, eu estou impressionado. Ademar, eu acho que... Bom, eu vou tirar aqui um pouquinho o sisteminha da tela para explorar coisas assim. Por exemplo, eu estou dentro do ambiente da organização, portanto, estou dentro de um ambiente que me permite ter acesso ao sistema. O que é que eu devo clicar? Vou na intranet? Como é que eu faço para acessar o sisteminha? Bom, esse sistema, como ele é muito importante e são informações que diferenciam a empresa no mercado, esse é um sistema de acesso interno. Essa informação, ela não está disponível para o público em geral. São informações internas nossas. Tá? Então, para eu ter acesso a essa informação, obrigatoriamente eu tenho que estar dentro do nosso ambiente, dentro da nossa rede. Com o login, tudo direitinho. Qualquer escritório nosso, qualquer projeto nosso, um usuário que tenha um login válido dentro da rede OSC, ele consegue chegar nesse sistema. E clica onde para acessar ele? Ele está evidente na intranet, uma coisa assim? Ele tem um link para ele, que é buscapremiodestaque.ec-eng.com. É um domínio interno. Perfeito. Tá? É um subdomínio interno da nossa rede. Perfeito. Eu vou deixar esse link na descrição aqui do nosso YouTube, para que as pessoas possam, eventualmente, estando dentro da organização, ou copiando esse link para usar depois. Mas, Ademar, eu queria voltar a essa questão do aprendizado, porque você falou aí de que vários campos estão, digamos assim, no cadastramento do trabalho. Então, o trabalho é cadastrado, por exemplo, com o ano dele, né? Por exemplo, com o título dele, com os autores, em que empresa, qual o país, tudo isso é cadastrado. Já cadastrado. Pois é. Tá? Agora, já a área do conhecimento tem uma super inteligência, né? Quer dizer, o computador lê o trabalho inteiro, todas as palavras, e ele foi ensinado, treinado por você e o time da OSCE para interpretar, dizer, bom, esse trabalho aqui é sobre materiais,
tá? E vocês fizeram esse treinamento. É isso que se chama de machine learning? É um treinamento assistido? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que isso é um papo fascinante, né? É isso, Cláudio. Para ser um pouco mais preciso, o que a gente usou de algoritmo, eu vou ser um pouco mais técnico agora, tá? Mas as pessoas que conhecem vão entender o que eu estou falando, tá? A gente usou um algoritmo que se chama Support Vector Machine, tá? Que está dentro dos ramos da inteligência artificial, tá? É um algoritmo usado basicamente para classificação, tá bom? Fizemos uma classificação supervisionada. O que é um treinamento, uma classificação supervisionada? Eu preciso entregar para esse algoritmo trabalhos já classificados para ele aprender. Por exemplo, eu entrego um trabalho e digo, olha, esse é um trabalho de sustentabilidade. Eu entrego um outro trabalho e digo, olha, esse trabalho, o domínio do conhecimento são materiais de construção. E por aí vai. Esse outro trabalho é informática. Então, é assim que eu treino o algoritmo, tá? Eu vou alimentando ele com trabalhos que são classificados por alguém, tá? Ou por um time, tá? E a partir dessa classificação, o algoritmo ele vai aprendendo. Só que isso não é uma coisa que você faz num dia e no outro está pronto. Como que foi o início desse trabalho? Bom, como eu te mostrei, nós temos mais de 7 mil trabalhos. Então, numa primeira leva, nós fizemos a classificação de um grupo, tá, desses trabalhos. Tá? Passamos para esse algoritmo. Tá? Pegamos outros trabalhos que nós também tínhamos classificados e entregamos para esse algoritmo. E comparamos o resultado que ele estava vendo, que ele estava tendo, com o resultado esperado. Aí a gente começa a ver, olha, ele está com um acerto de 60%. Vamos ver em que categoria ele está mais errando. Vamos colocar mais amostra para ele. E retreina o algoritmo. Tá? E assim vai. É um processo, é como se você estivesse ensinando, basicamente ensinando uma pessoa. Sensacional, sensacional. Tá? Sensacional. Até que a gente chega num ponto em que esse percentual de acerto ele esteja num nível aceitável. Ou seja, hoje a gente está com um percentual de acerto acima de 90%. Ou seja, se eu der 100 trabalhos para esse engine, uns 92, 93, ele vai classificar com perfeição. 7, eu vou ter que dar uma olhada para ver se está legal ou não. E aí eu decido se vale a pena eu retreinar para melhorar essa precisão do algoritmo. Ou se faz uma classificação manual mesmo, né? Exatamente. Ele indica se ele não tem muita certeza, ele diz, olha, esse aqui eu tenho 100% de certeza. Uma coisa que é bom a gente falar sobre inteligência artificial, que a gente vê muito mito hoje em dia sobre inteligência artificial. A gente tem muita ideia daquilo do filme Exterminador do Futuro, que é uma máquina que toma decisão sozinha e tudo. Mas a inteligência artificial ainda está um pouco longe disso daí. Um pouco não, ela ainda está longe da gente chegar num nível desse, tá? O que a gente tem hoje, por exemplo, nesse caso específico, a gente tem um algoritmo que ele faz reconhecimento de padrões, tá? Então, você ensina a máquina a ela tomar uma decisão. E o resultado dela não é um resultado preciso. Respondendo essa pergunta, o que eu tenho de resultado da máquina é o seguinte, olha, eu acho que eu tenho 98% de certeza que isso seja um trabalho do tipo sustentabilidade. Tá? A máquina ela não tem 100% de certeza. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente colocar para a gente tirar um pouco dos mitos que existem nesse campo da inteligência artificial. Uhum. Nesse caso específico, como a gente chama, é uma probability machine, né?
você tem uma probabilidade muito grande de acerto. Tá? Então, a inteligência artificial ela é dividida em N ramos aí, reconhecimento de imagem, reconhecimento de som, análise de som, análise de imagem, chatbot, e por aí vai. O que o pessoal pensa assim, que não é da área, pensa muito sobre inteligência artificial, é uma coisa que se chama, não sei, a tradução em português seria inteligência artificial generalizada, que é quando a máquina passa a ter uma espécie de consciência, ou seja, ela se torna criativa, ela começa a conseguir produzir coisas do zero, sem ela ter uma experiência anterior. Ela tem muito conhecimento armazenado, mas para ela chegar a produzir alguma coisa completamente nova, de uma ideia de algo que não existe no mundo ou que não tenha sido feito ainda, a gente ainda está longe desse ponto aí. Tá? A inteligência artificial ela facilita muito nossa vida, porque ela, na verdade, tira aquele trabalho que para a gente é humanamente impossível, de classificação, de interpretação. Tá? Perfeito. Agora, Ademar, antes de ir para uma questão final, assim, acho que dois pontinhos, né? Eu queria destacar aqui, acho que é muito importante, de que esta entrega do time da OECIM é uma das vertentes de trabalho da equipe, ou seja, de desenvolvimento com uma capacidade limitada de desenvolvimento, porque o time é pequeno, e aplicada, veja, esse é um desenvolvimento clássico, que é aplicado à gestão do conhecimento, do acervo de conhecimento produzido na organização, que potencialmente se transforma numa inovação com ganhos de produtividade e competitividade. Eu queria fazer esse destaque. Agora, antes da gente ir para o final, tem alguma funcionalidade que você queria apresentar aí, só para assim, para destacar didaticamente, ou assim, você acha que, no geral, a gente já botando o sisteminha aí na tela, já deu uma provocada, porque o bom desse sistema é usar ele, né? Exatamente. Olha, Cláudio, a gente conseguiu simplificar tanto esse acesso que não tem muito o que dizer, é uma coisa muito intuitiva, tá? É um próximo passo que a gente pode evoluir, que está na evolução desse sistema, é o seguinte: em vez de eu ter os filtros, eu coloco uma pergunta: olha, o que eu tenho de obras de barragem sobre asfalto como material de construção? Ou seja, o segundo passo seria uma busca, vamos colocar assim, mais humanizada. A gente some com aquela estruturação e você tem uma busca como se você estivesse conversando, tá? Perfeito. Com a máquina, e ela te responde. Essa é o evolução natural. Eu posso dar meu testemunho, né? Porque você me apresentou isso, eu não sou nenhum expert, mas você me apresentou isso no escritório, né, da companhia, eu botou na tela, nossa, entendi em 10 segundos, assim, é muito intuitivo, né? E botei nomes de pessoas que eu eventualmente conheci na organização e brinquei, e a seleção foi absolutamente surpreendente, porque primeiro que é imediato, você digita, ele já faz a seleção, clica, ele já faz a seleção. De fato, você tem toda a razão. Eu acho que é de verdade intuitivo, Ademar. E esse próximo passo de uma espécie de bate-papo, um chat, seria um avanço muito... É a evolução natural, né, Cláudio, desse tipo de processo, né? Por quê? Tudo que a gente precisa para isso já existe. A gente não está reinventando a roda. Não é uma coisa criada, já existe. Mas aí a gente entra naquele dilema: o custo-benefício justifica? Isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar. Inclusive, é até um assunto interessante nessa área de inovação, que você ser
uma empresa inovadora, e a OEC, ela sempre foi uma empresa inovadora, tem seus desafios, né? Ou seja, vamos pegar hoje o mundo da inovação, tá? É uma coisa que vem explodindo aí. Hoje todo mundo fala em inovação, fala em startups, e eu vou dar um exemplo de inovação em que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nesse mar aí de oportunidades, tá? Se a gente pegar o ramo da construção civil, ele é um oceano de oportunidades, porque a construção civil pesada, ela ainda é muito rudimentar, tá? Quando você vai para a construção de edificações, ela já está num processo mais à frente, mas quando você fala de construção civil pesada, ainda é muito rudimentar, tá? As coisas evoluem numa velocidade não muito grande, como a gente vê outros setores aí da economia. Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo de inovação. Hoje existem equipamentos pesados que eu consigo controlar remotamente, ou seja, eu não preciso de um operador dentro da máquina, tá? Eu tenho à distância uma pessoa operando essa máquina. Isso é bom, isso é excelente. Eu publicar isso para a imagem da empresa, isso é muito bom. Olha, aqui a gente tá lá na frente na inovação, a gente tem máquinas aqui que eu controlo à distância, eu tiro uma pessoa de uma área de risco, tá? Tem tudo isso. Mas aí entra a seguinte questão. Primeiro, o custo disso daí é viável? O meu cliente vai querer pagar esse custo? Porque é caríssimo um sistema desse hoje em dia. Hoje, se você entra numa concorrência com equipamentos controlados remotamente, você não consegue competir com outra empresa. O teu custo é muito alto, a menos que o teu cliente exija e todo mundo entre na mesma régua de igualdade. Tá? Segundo ponto, a sua produtividade ainda é baixa. Tá? São equipamentos que você não tem a mesma produtividade que você tem com um operador in loco. Tá? Outra coisa, o custo do operador é maior, porque aí a gente já está falando de uma pessoa mais especializada, uma pessoa que vai estar dentro de uma sala com ar-condicionado, com um monte de controles, tá? Um painel de controles movimentando aquele equipamento. Então, é uma inovação? É bom para a imagem da empresa? É excelente eu publicar isso, noticiar isso, mas é economicamente viável? Eu sou competitivo? Então, a inovação, quando a gente entra nessa área de inovação, a gente tem que ser muito crítico em como investir o nosso dinheiro. E uma outra coisa sobre inovação é uma via de duas mãos. Assim como eu quero startups, eu quero estar presente num hub para eu ver as startups e escolher, eu também tenho a via de olhar para esse hub e, poxa, aquela startup ali me interessa, eu quero colocar dinheiro nela, porque eu quero que o produto dela evolua para me atender melhor. Então, esse mundo da inovação ele é muito vasto, é um mundo de mão dupla. Eu tanto recebo como eu fomento a inovação também. Beleza, tá? É um depoimento maravilhoso. Ademar, uma honra te ter aqui no Conexão EC, é uma oportunidade espetacular também dessa plataforma de comunicação apresentar o que se faz dentro da equipe, da pequena equipe, mas assim, olha, essa entrega do buscador é um produto fascinante e essas reflexões suas são muito valiosas, eu acredito, para a cultura da empresa, para a reflexão competitiva e de busca de produtividade da empresa. Parabéns pelo trabalho.
muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão. E, bom, enfim, eu estou ansioso para um dia ir aí na organização e, com a autorização de vocês, navegar um pouquinho no sistema. Obrigado. Estamos aqui de portas abertas, Cláudio. Obrigado aí a você, obrigado aí a todo mundo aí, a equipe de inovação principalmente, né? Porque não sou eu sozinho, tem um time aí por trás disso tudo. Chegamos ao final do Conexão OEC. Hoje eu conversei com o Ademar Travassos, que é o analista-chefe do programa OECI. Então você já sabe, continue aqui nos nossos canais e até o próximo Conexão.